chuvas da palavra. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar, e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. De onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que acontecem sem razão? Raciocinem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Invejam o que é dos outros e chegam a apelar para a violência. Sei que vocês nem têm coragem de pedir a Deus. É claro que não. Vocês sabem que estariam pedindo o que não devem. Vocês são crianças mimadas, cada um querendo as coisas do seu jeito. Vocês estão tentando passar a perna em Deus. Se tudo o que querem é benefício próprio e enganar os outros, acabarão inimigos de Deus. E acham que Deus não liga? Pois Ele mesmo diz: tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta: eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. Então, rendam-se à vontade de Deus. Ele quer trabalhar na vida de vocês. Digam não ao diabo e ele fugirá de imediato. Digam sim a Deus e ele os atenderá na hora. Chega de se enlamear. Em vez de viver no pecado, busquem pureza de vida. Reconheçam, vocês estão no fundo do poço. Podem começar a chorar. Não dá para brincar com coisa séria. Ajoelhem-se diante do Senhor. Só assim vocês poderão se reerguer. Mas isso é só Deus que o fará. Não falem mal uns dos outros. A palavra de Deus, a mensagem, seu princípio maior, condena a maledicência. Vocês deveriam honrar a mensagem em vez de pichá-la. Deus é quem decidirá o destino da humanidade. Quem vocês pensam que são para se intrometer na vida alheia? E agora tem uma palavra para os que têm a audácia de dizer: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá ficaremos um ano. Vamos abrir um negócio e ganhar muito dinheiro. Vocês não enxergam um palmo diante do nariz. Quem pode prever o amanhã? Vocês são como neblina, que se vai logo que o sol começa a brilhar. Em vez disso, caiam na realidade e aprendam a dizer: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vocês estão cheios de vocês mesmos. Toda essa arrogância é maligna. Na verdade, saber fazer o que é certo e não fazer é pecado. Escrevo isto, filhos queridos, para orientá-los a não pecar. Mas se alguém cometer pecado, temos um amigo sacerdote na presença do Pai, Jesus Cristo, o justo. Quando ele se entregou como sacrifício por nossos pecados, resolveu para sempre o problema do pecado. Não apenas os nossos, mas os do mundo inteiro. Esta é a forma de ter certeza de que conhecemos Deus da maneira correta: guardar seus mandamentos. Se alguém afirma: eu o conheço bem, mas não guarda seus mandamentos, é um mentiroso. Sua vida não combina com suas palavras. Mas aquele que guarda a palavra de Deus demonstra o amor amadurecido de Deus. É o único meio de saber que estamos em Deus. Quem afirma ser íntimo de Deus deve viver o mesmo tipo de vida que Jesus viveu. Meus amigos, não estou escrevendo nenhuma novidade. Esse é o mandamento mais antigo que temos, e vocês o conhecem muito bem. Sempre esteve implícito na mensagem que vocês ouviram. Mas talvez seja novo também, pois recentemente se manifestou em Cristo e em vocês. As trevas saem e a luz verdadeira começa a brilhar. Quem diz que vive na luz de Deus e odeia o irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão habita na luz de Deus,
e não impede que brilhe a luz dos outros. Mas quem odeia ainda está na escuridão, tropeçando, e não sabe que o fim está próximo, pois não consegue enxergar nada. Quero lembrá-los, meus filhos queridos, de que os pecados de vocês foram perdoados em nome de Jesus. Vocês, veteranos, estavam no princípio e conhecem aquele que começou todas as coisas. Vocês, iniciantes, conquistaram uma grande vitória sobre o maligno. Uma segunda lembrança. Vocês conhecem o Pai por experiência pessoal. Vocês, veteranos, conhecem aquele que começou tudo. E vocês, iniciantes, quanta vitalidade e força! A palavra de Deus floresce em vocês. Sua comunhão com Deus os capacita a vencer o maligno. Não amem os costumes do mundo. Não amem os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. Praticamente tudo o que acontece no mundo, desejo de seguir o próprio caminho, de querer tudo para si, de parecer importante, não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. O mundo e seus desejos vão passar, mas quem faz o que Deus quer está garantido na eternidade. Filhos, o tempo está quase se esgotando. Vocês ouviram a notícia de que o anticristo está chegando? Bem, eles estão em toda parte. Há um anticristo em todo lugar. É por isso que sabemos que estamos perto do fim. Eles nos deixaram, mas nunca estiveram conosco de verdade. Do contrário, teriam se firmado conosco fiéis até o fim. Quando nos deixaram, mostraram quem são de fato e que nunca foram dos nossos. Mas vocês são. O Santo ungiu vocês, e vocês sabem disso. Eu não escreveria para dizer algo que não sabem, mas para confirmar a verdade que já é conhecida e para lembrar que a verdade não produz mentiras. Então, quem está mentindo aqui? Ora, aquele que nega que Jesus é o Cristo divino. É isto que faz um anticristo: negar o Pai e negar o Filho. Quem nega o Filho não tem parte com o Pai, mas afirmar o Filho é abraçar o Pai. Não se afastem do que ouviram desde o princípio, a mensagem original, que ela permeie a vida de vocês. Se o que ouviram desde o princípio criou raízes, vocês viverão plenamente no Filho e no Pai. É exatamente o que Cristo prometeu: vida eterna, vida de verdade. Escrevi para diverti-los quanto aos que tentam enganá-los. Mas eles não são páreo para o que está profundamente enraizado no coração de vocês: a unção de Cristo, nada menos que isso. Vocês não precisam que ninguém apresente nenhum ensino novo. A unção de Cristo ensina a verdade sobre tudo acerca de vocês mesmos e dele, sem a contaminação da mentira. Vivam verdadeiramente aquilo que aprenderam. Agora, filhos, permaneçam com Cristo. Vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. Prontos para recebê-lo de braços abertos, sem motivo de vergonha e sem desculpas esfarrapadas. Uma vez que vocês estão convencidos de que Ele é correto e justo, não terão dificuldades de reconhecer que todos os que praticam a justiça são os verdadeiros filhos de Deus. Sejam bons cidadãos. Todos os governos estão abaixo de Deus. Se há paz e ordem, é ordem de Deus. Então vivam de modo responsável como cidadãos. Se forem irresponsáveis para com o Estado, estarão sendo irresponsáveis para com Deus, e Deus pedirá contas disso. As autoridades constituídas só serão uma ameaça se desobedecerem. Os cidadãos decentes não têm o que temer. Querem estar em boa situação com o governo? Sejam cidadãos responsáveis, e o governo trabalhará a seu favor. Mas se vocês desobedecem às leis o tempo todo, cuidado.
Os guardas não estão aí apenas para serem admirados por seus uniformes. Deus também tem interesse em manter a ordem e os usa para isso. Portanto, vivam com responsabilidade. Não apenas para evitar a punição, mas por ser a maneira certa de viver. É por isso também que vocês pagam impostos, para que a ordem seja mantida. Cumpram suas obrigações como um cidadão. Paguem seus impostos, paguem suas contas, respeitem seus superiores. Não façam dívidas, a não ser a imensa dívida de amor que vocês têm uns para com os outros. Quando vocês amam uns aos outros, estão cumprindo a lei, o código da lei. Não durma com uma pessoa casada, não tire a vida de ninguém, não pegue o que não é seu, não fique o tempo todo desejando o que você não tem. E todos os outros nãos que você pensar se resume nisto. Ame o próximo como a você mesmo. Você não faz nada errado quando ama o próximo. Adicione tudo ao código da lei e a soma total sempre dará amor. Mas cuidem para não serem absorvidos pelas obrigações diárias a ponto de perderem tempo e se distraírem de Deus. A noite está quase acabando. O dia vai raiar. Estejam atentos ao que Deus está fazendo. Ele está dando os últimos retoques na obra de salvação que começou quando cremos. Não podemos desperdiçar as preciosas horas do dia em futilidades, preguiça, distração, brigas e disputas. Saiam da cama e vistam-se. Não desperdicem o tempo, nem se demorem esperando até o último minuto. Revistam-se de Cristo e estejam preparados. Ninguém foi esquecido. Deus, o Pai, está de olho em cada um de vocês e decidiu, pela obra do Espírito, mantê-los obedientes por meio do sacrifício de Jesus. Que tudo de bom seja enviado da parte de Deus a vocês. Que Deus nós temos! E como somos felizes em tê-lo, o Pai do nosso Senhor Jesus. Pelo fato de Jesus ter ressuscitado dos mortos, recebemos uma vida nova e temos tudo na vida. Até mesmo um futuro no céu, que começa agora. Deus está atento a nós e ao futuro. O dia em que vocês terão tudo isso, vida restaurada e integral, está chegando. Sei quanto vocês se sentem bem com isso. Ainda que nesse meio tempo tenham de enfrentar todo tipo de provação. O ouro puro passado pelo fogo sai comprovadamente puro. A fé genuína que passa pelo sofrimento sai comprovadamente genuína. Quando Jesus consumar tudo, será a fé que vocês têm, não o ouro, que Deus vai apresentar como prova da vitória dele. Vocês nunca o viram, mesmo assim o amam. Vocês ainda não o veem, mesmo assim confiam nele, rindo e cantando. E continuam crendo. Por isso, vão conseguir o que querem, salvação plena. Os profetas que previram o presente momento fizeram muitas perguntas acerca do dom da vida que Deus estava preparando. O Espírito do Messias já havia revelado antes que o Messias passaria por sofrimento seguido de glória. Eles queriam saber quem e quando. Tudo que informaram a eles foi que estavam servindo vocês, que por ordem do céu agora ouvem por vocês mesmos, por meio do Espírito Santo, a mensagem do cumprimento daquelas profecias. Percebem como são privilegiados? Os anjos dariam qualquer coisa para se envolver nisso. Por isso, arregassem as mangas. Ponham a mente para funcionar e estejam prontos para receber o dom que está para chegar com a vinda de Jesus. Não se acomodem aos velhos caminhos do pecado, quando vocês só faziam o que queriam. Naquele tempo, vocês não conheciam nada, mas agora conhecem. Como filhos obedientes, andem no caminho da vida moldado pela vida de Deus, uma vida ativa e cheia de santidade. Deus disse: eu sou santo, então sejam santos. Vocês pedem ajuda a Deus e Ele atende. É um bom pai.
Mas não se esqueçam de que é também um pai responsável e não vai deixar que vocês vivam na lama. A vida de vocês é uma jornada que deve ser empreendida com uma profunda consciência de Deus. Custou muito caro para Deus tirá-los daquela vida sem rumo e vazia em que vocês foram criados. Ele pagou com o sangue sagrado de Cristo. Vocês sabem disso. Ele morreu como um cordeiro sem culpa. E não foi algo impensado. Ainda que só agora, no fim dos tempos, o plano tenha vindo a público, Deus sempre soube o que ia fazer por vocês. É por causa do Messias sacrificado, a quem Deus depois glorificou e ressuscitou, que vocês confiam em Deus e sabem que têm um futuro nele. Agora que vocês purificaram a vida por meio da verdade, amem-se uns aos outros, como se a vida de vocês dependesse disso. A vida nova que possuem não é como a velha vida. O velho nascimento de vocês veio de semente mortal. O novo nascimento vem da palavra viva de Deus. Pensem nisto. Uma vida concebida pelo próprio Deus. Foi por isso que o profeta disse: a vida velha é como a grama. Sua beleza se vai como as flores do campo. A grama seca, as flores murcham, e a palavra de Deus continua e continua para sempre. Essa é a palavra que concebeu a nova vida em vocês. Portanto, com a ajuda de Deus, quero que vocês façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus, como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. Não se ajustem demais à sua cultura a ponto de não poderem pensar mais. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim, como cada um de vocês em pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, achando que têm alguma bondade para apresentar a Deus. Não. É Deus quem concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. Assim, somos como as várias partes do corpo humano. Cada parte tem seu significado no corpo, visto como um todo, mas não o contrário. O corpo de que estamos falando é o corpo formado pelas pessoas escolhidas por Cristo. Cada um de nós encontra significado e função como parte desse corpo. Não podemos ser como um dedo decepado que não tem valor. Então, desde que estejamos ligados às outras partes constituídas de maneira genial e funcionando maravilhosamente no corpo de Cristo, sejamos o que fomos feitos para ser, sem inveja ou sentimento de superioridade sobre os outros, sem tentar ser algo que não somos. Se você prega, limite-se a pregar a mensagem de Deus. Se você ajuda, apenas ajude. Não tente assumir o comando. Se você ensina, apegue-se ao ensino. Se você tem a capacidade de encorajar, tome cuidado para não se tornar autoritário. Se você recebeu alguma posição de responsabilidade, não manipule. Se você foi chamado para ajudar gente em angústia, fique de olhos abertos e seja rápido em responder. Se você trabalha com os desamparados, não se permita ficar irritado ou deprimido por causa deles. Mantenha o sorriso. Amem de verdade, não de maneira fingida. Evitem o mal ao máximo. Apeguem-se ao bem como puderem. Sejam bons amigos que amam profundamente. Não procurem estar em evidência. Não se deixem esgotar.
Mantenham-se animados e dispostos. Sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Abençoem os inimigos. Não haja maldição em suas palavras. Riam quando seus amigos estiverem alegres. Chorem com eles quando estiverem tristes. Ajudem-se uns aos outros. Não sejam arrogantes. Façam amigos entre as pessoas mais simples. Não se julguem importantes. Não revidem. Descubram a beleza que há em todos. Se você a descobriu em você, faça o mesmo com todos. Não insistam na vingança. Ela não pertence a vocês. Eu vou julgar. Eu vou cuidar disso, diz Deus. As Escrituras recomendam que se você vir seu inimigo com fome, ofereça-lhe um bom almoço. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Sua bondade irá surpreendê-lo. Não permita que o mal vença em sua vida, mas vença o mal com a prática do bem. Observem bem o que Deus faz e façam o mesmo. Hajam como filhos que aprendem com os pais. E o que Deus faz é principalmente amar vocês. Aprendam com Ele a vida de amor. Observem como Cristo nos amou. Seu amor não foi contido, foi extravagante. Ele não amou para receber algo em troca, mas para nos dar tudo de si. Então, queridos, amem da mesma maneira. Não permitam que o amor se transforme em paixão carnal. Vocês podem cair na ladeira escorregadia da promiscuidade, da perversão ou da cobiça desenfreada. Ainda que alguns gostem de uma fofoca, os seguidores de Jesus devem usar a língua para o melhor. Nada de falar besteira e baixaria. Isso não condiz com o estilo de vida de vocês. Ação de graças sempre deve ser a marca da nossa linguagem. Usar as pessoas, a religião ou qualquer outra coisa apenas para levar vantagem, que também é um tipo de idolatria, não levará vocês a nada, muito menos a um lugar próximo do reino de Deus e de Cristo. Não se deixem levar por esse papo de religiosidade. Deus fica furioso com pessoas que transpiram religião, mas não querem nada com Ele. Não sejam nem mesmo amigos de pessoas assim. Antigamente vocês tateavam na escuridão, mas hoje a situação é outra. Vocês estão em espaço aberto agora. A brilhante luz de Cristo ilumina o caminho. Por isso, nada de ficar tropeçando por aí. Fiquem firmes. Procurem o que é bom, certo, verdadeiro. Isso sim condiz com a luz clara do dia. Descubram o que agrada a Cristo e comecem a praticar. Não desperdicem tempo em trabalho inútil, que para nada serve. É caminhar na escuridão. Ao contrário, denunciem a baixeza dessas coisas. É uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, com medo que alguém descubra. Deixem que toda essa escuridão repugnante enfrente a luz e descubram como serão atraentes à luz de Cristo. Acordem, ressuscitem para a nova vida e Cristo mostrará a luz para vocês. Portanto, olhem por onde andam, usem a cabeça, aproveitem ao máximo cada oportunidade. Vivemos tempos difíceis. Não se descuidem, tentem entender o que o Senhor quer de vocês. Não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação.
Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Marido, dê o máximo de amor à esposa. Faça como Cristo fez pela igreja. Um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo o que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. É assim que o marido deve amar a esposa. Até porque estará fazendo um bem a si mesmo, uma vez que ambos são um pelo casamento. Ninguém maltrata o próprio corpo. Em vez disso, alimenta-o e cuida dele. É assim que Cristo nos trata, nós que somos sua igreja, porque somos parte do seu corpo. É por isso que um homem deixa pai e mãe para se casar e cuidar de sua esposa. Não são mais duas pessoas, pois eles se tornam uma só carne. É um grande mistério. Nem eu o entendo plenamente. O que fica claro para mim é o modo de Cristo tratar a igreja. Isso mostra como o marido deve tratar a esposa. Ao amá-la, está amando a si mesmo. E a esposa deve tratar o marido com todo respeito. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Tomem tudo o que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes, feitas com o melhor material. Vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. É um estado de guerra permanente, uma luta de vida ou morte contra o diabo e seus anjos. Estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda a ajuda que puderem. Toda a arma que Deus providenciou para que no fim da batalha vocês ainda estejam de pé. Verdade, justiça, paz, fé e salvação são mais que palavras. Aprendam a utilizá-las. Vocês vão precisar delas a vida inteira. A palavra de Deus é uma arma indispensável. A oração também é essencial nesta luta incessante. Orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham os olhos abertos. Encorajem-se mutuamente para que ninguém venha a cair ou vacilar. Também não se esqueçam de orar por mim. Orem para que eu saiba o que dizer e tenha coragem de falar no tempo certo, explicando o mistério para todos. A mensagem que eu, pregador prisioneiro, fui incumbido de transmitir. Tíquico, meu bom amigo, contará a vocês o que estou fazendo e o que está acontecendo comigo. Ele é um servo de confiança do Senhor. Eu o enviei não apenas para contar as novidades, mas para encorajá-los na fé. Adeus, amigos. Estejam com vocês o amor e a fé que vem de Deus o Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que a tão pura graça esteja com todos os que amam nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho uma preocupação especial por vocês, líderes da igreja. Sei o que é ser líder, participar dos sofrimentos de Cristo e também da glória futura. Esta é minha preocupação. Que vocês cuidem do rebanho de Deus com todo o cuidado de um pastor. Não porque são obrigados, mas porque desejam agradar a Deus. Não calculando o que vão ganhar com isso, mas agindo com espontaneidade. Não como mandões, dizendo aos outros o que fazer, mas apontando o caminho com toda a gentileza. Quando Deus, que é o melhor pastor de todos, manifestar ao mundo seu domínio, ele verá que vocês agiram corretamente e não economizará elogios. E vocês que são mais jovens devem seguir seus líderes. Mas todos vocês, líderes e liderados, devem ser humildes uns diante dos outros, pois Deus é contra os orgulhosos, mas tem prazer em pessoas simples. Portanto, contentem-se com o que são e não empinem o nariz. A mão de Deus é forte e está sobre vocês. Ele os exaltará no tempo certo.
Vivam livres de preocupação na presença de Deus. Ele toma conta de vocês. Tenham uma mente tranquila, mas estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Não baixem a guarda. Vocês não são os únicos a enfrentar momentos difíceis. Acontece o mesmo com muitos cristãos ao redor do mundo. Por isso, fiquem firmes na fé. O sofrimento não vai durar para sempre. Não na presença de um Deus generoso, que tem grandes planos para nós em Cristo, planos eternos e gloriosos. Ele vai conservá-los unidos e firmes para sempre. Deus tem a última palavra. Sim, Ele a tem. Envio esta breve carta a vocês por meio de Silas, um irmão muito confiável. Tenho a maior consideração por ele. Escrevi do modo mais claro e veemente que pude. Essa é a verdade generosa de Deus. Recebam-na de braços abertos. A igreja no exílio aqui comigo, mas nem por um momento esquecida por Deus, quer ser lembrada por vocês. Marcos, que é como um filho para mim, envia saudações. Abracem todos aí. A paz seja com vocês, a todos os que andam nos caminhos de Cristo. O mundo é sem princípios. É uma selva lá fora. Ninguém joga limpo. Mas o cristão não vive nem age desse modo. Nunca nos comportamos assim e jamais o faremos. As ferramentas que usamos não são para propaganda ou manipulação, mas para demolir esta cultura dominante e corrupta. Usamos as ferramentas poderosas de Deus para esmagar filosofias pervertidas, derrubar barreiras levantadas contra a verdade de Deus, encaixar todo pensamento livre, toda emoção e todo impulso à estrutura de vida moldada por Cristo. Nossas ferramentas estão preparadas para limpar o terreno e edificar vidas pela obediência rumo à maturidade. Vocês não conseguem ir além do óbvio. Enxergam apenas as árvores, não a floresta. Se procuram um exemplo claro de alguém que está do lado de Cristo, por que me descartar tão rápido? Acreditem, estou absolutamente seguro da minha posição em Cristo. Vocês podem pensar que exagero na autoridade que Ele me deu, mas não estou recuando. Meu compromisso é com o propósito de edificar, não de destruir vocês. E por que essa conversa sobre eu estar amedrontando vocês com minhas cartas? As cartas dele são poderosas, mas pessoalmente ele é fraco, só balbucia. Isso não tem o menor cabimento. O que escrevemos quando estamos longe é o mesmo que afirmamos quando estamos perto. Somos exatamente a mesma pessoa, em carta ou pessoalmente. Entendam, não queremos nos comparar àqueles que se julgam superiores a nós. Não ousamos tanto. Além disso, com toda essa comparação, medição e competição, eles acabam perdendo o rumo. Não vamos fazer reivindicações extravagantes porque estamos presos aos limites estabelecidos por Deus. Mas não pode haver dúvida de que esses limites incluem vocês. Não estamos invadindo o território de ninguém. Afinal, já estivemos aí com vocês. Fomos os primeiros a chegar com a mensagem de Cristo, lembram? Então, como pode alguém achar que ultrapassamos os limites ao escrever para vocês ou visitá-los? Não estamos lucrando à custa do trabalho honesto dos outros, nem interferindo nos ministérios deles, exigindo um lugar ao sol com eles. O que esperamos é que vocês, quando crescerem na fé, também tomem parte em nossa obra, que está em expansão. Assim, todos nós estaremos dentro dos limites que Deus estabelece quando proclamamos a mensagem em lugares além de Corinto. Mas não temos a intenção de trabalhar em cima do que outros têm feito, nem de levar o crédito disso. Se vocês querem exigir o crédito, que o crédito seja de Deus. O que vocês dizem a respeito de vocês mesmos não significa nada na obra de Deus. É o que Deus diz a respeito de vocês que faz diferença. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo.
Não fiquem se arrastando por aí, cabisbaixos, absorvidos com o que está à frente de vocês. Olhem para cima e observem o que acontece ao redor de Cristo. É por aí que devem seguir. Vejam as coisas da perspectiva dele. A velha vida de vocês está morta. A nova vida é a vida real, ainda que invisível aos espectadores, com Cristo em Deus. Ele é a vida de vocês. Quando Cristo, a verdadeira vida, aparecer de novo na terra, o ser verdadeiro e glorioso de vocês vai se manifestar também. Enquanto isso, estejam contentes com a obscuridade, como Cristo. Isso significa eliminar tudo que esteja ligado ao antigo caminho de morte. Promiscuidade sexual, impureza, imoralidade, fazer o que quiser quando bem entender, apegando-se a tudo que atraía sua imaginação. Uma vida assim é moldada por coisas materiais e sentimentos maus. É por coisas assim que Deus está prestes a explodir em ira. Não faz muito tempo vocês viviam fazendo tudo isso, sem conhecer nada melhor. Mas agora que sabem mais, abandonem tudo de uma vez. Mau comportamento, irritabilidade, avareza, grosseria, conversas indecentes. Não mintam uns aos outros. Vocês faziam assim na velha vida. Vocês já tiraram a roupa suja e rasgada e a jogaram no fogo. Agora estão vestidos com roupa nova. Cada item do seu novo modo de vida foi feito sob medida pelo Criador, e cada um traz sua marca. Os velhos costumes já eram. Palavras como judeu e não judeu, religioso e sem religião, ter passado por ritual ou não, bárbaro e estrangeiro, escravo e livre, não significam nada. Agora tudo é definido por Cristo. Tudo está incluído em Cristo. Portanto, já que foram escolhidos por Deus para a nova vida de amor, vistam a roupa que Deus preparou para vocês. Compaixão, bondade, humildade, autocontrole, disciplina. Sejam moderados, satisfeitos com o segundo lugar, rápidos em perdoar uma ofensa. Perdoem tão rápida e completamente quanto o Senhor os perdoou. E a despeito do que mais vestirem, revistam-se de amor. O amor é a roupa básica de vocês para todas as ocasiões. Estejam sempre vestidos com ela. Que a paz de Cristo guarde vocês em sintonia uns com os outros. Nada de sair por aí fazendo o que quer. Cultivem a gratidão. Que a palavra de Cristo, a mensagem, esteja no controle de tudo. Deem a ela todo o espaço da sua vida. Orientem uns aos outros usando o bom senso. E cantem de coração para Deus. Que tudo na vida de vocês, palavras, ações e tudo mais, seja feito no nome do Senhor Jesus, com ação de graças a Deus o Pai, a cada passo do caminho. Esposas, compreendam e apoiem o marido, submetendo-se a eles de forma que honre o Senhor. Maridos, amem a esposa. Não hajam como aproveitadores delas. Filhos, façam o que seus pais mandam. Isso alegra muito ao Senhor. Pais, não sejam severos demais com seus filhos, pois acabarão esmagando o espírito deles. Empregados, façam o que for dito por seus patrões. Não façam apenas o mínimo exigido, e sim o melhor que puderem. Trabalhem de coração para o real Senhor de vocês, para Deus, pois serão plenamente recompensados quando receberem sua herança. Lembrem-se de que, no fim das contas, o Senhor que vocês estão servindo é Cristo. O empregado mal-humorado, que só faz trabalho de má qualidade, terá de prestar contas. Ser um seguidor de Jesus não cobre o serviço mal feito de vocês. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento em que vocês se submetem à circuncisão ou a qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou com sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão
troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quanto a obrigações religiosas significam alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo. A fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pensem que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continuo a pregar a circuncisão, como eu fazia antes de encontrar o Senhor na estrada de Damasco, é um absurdo. Por que então eu ainda seria perseguido? Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanto a mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores tão obcecados pela circuncisão não se circundam totalmente. Poderiam se castrar. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade. Mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se numa única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso é que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Aqui vai meu conselho. Vivam nesta liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas. Pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos. Não dá para viver com os dois. Por que não escolhem o caminho do Espírito? Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade e sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração.
Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se um fosse melhor que o outro. Temos coisa mais importante a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Meus queridos amigos, amo muito vocês, sempre desejando o melhor para vocês. Vocês me fazem sentir muita alegria e me enchem de orgulho. Não duvidem, permaneçam no caminho, firmes em Deus. Insisto em que Evódia e Sintique resolvam suas diferenças e façam as pazes. Deus não quer que seus filhos guardem ressentimentos. Ah, Cízigo, como você está aí para ajudá-las a resolver as coisas, faça o que puder por elas. Essas mulheres trabalharam pela mensagem lado a lado com Clemente e comigo, e com os outros veteranos, tão arduamente quanto qualquer um de nós. Lembre-se, o nome delas também está no livro da vida. Celebrem o nome de Deus o dia inteiro, todos os dias. Quero dizer, alegrem-se nele. Deixem bem claro a todos com quem se encontrarem que vocês estão do lado deles, trabalhando com eles, não contra eles. Ajudem-nos a ver que o Senhor está para chegar. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não se aflijam nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. Antes que vocês percebam, a compreensão da integridade de Deus, que só contribui para o bem, virá e os acalmará. É maravilhoso o que acontece quando Cristo retira a preocupação do centro da vida humana. Resumindo, amigos, o melhor que vocês têm a fazer é encher a mente e o pensamento com coisas verdadeiras, nobres, respeitáveis, autênticas, úteis, graciosas. O melhor, não o pior. O belo, não o feio. Coisas para elogiar, não para amaldiçoar. Ponham em prática o que aprenderam de mim, o que ouviram, viram e entenderam. Façam assim, e Deus, que é soberano, irá tornar real em vocês a mais excelente harmonia. Estou alegre em Deus, mais do que vocês imaginam, porque vocês mostram uma vez mais que estão preocupados comigo. Claro que estão orando a meu favor e pensando em mim, apenas não tinham tido a chance de demonstrá-lo. De fato, pelo que me consta, não preciso de nada. Já aprendi a estar contente a despeito das circunstâncias. Fico satisfeito com muito ou com pouco. Encontrei a receita para estar alegre, com fome ou alimentado, com as mãos cheias ou com as mãos vazias. Onde eu estiver e com o que tiver, posso fazer qualquer coisa por meio daquele que faz de mim o que sou. Não quero dizer que a ajuda de vocês não significa muito para mim, porque significou. Foi algo belo a ajuda de vocês com meus problemas. Vocês, filipenses, estejam certos de que nunca vou me esquecer da primeira vez que deixei a província da Macedônia, aventurando-me com a mensagem, quando nenhuma igreja me ajudou na obra de dar e receber, a não ser vocês. Vocês foram os únicos. Mesmo quando eu estava em Tessalônica, vocês me ajudaram. Não apenas uma vez, mas 2 vezes. Não que eu viva pedindo esmolas, mas quero mesmo que vocês experimentem a bênção que procede da generosidade. Agora tenho tudo e continuo a receber mais. Os presentes que vocês me enviaram por Epafrodito foram mais que suficientes. Como o aroma agradável de um sacrifício queimando no altar, que enche o ar com sua fragrância e agrada a Deus de verdade. Podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade dele
excederá até mesmo a de vocês na glória que procede de Jesus. A glória do nosso Deus e Pai é tanta que flui pela eternidade. Amém. Transmitam nossas saudações a todos os seguidores de Jesus que encontrarem. Nossos amigos enviam saudações, e todos os cristãos daqui, especialmente os que trabalham no Palácio de César, querem que vocês se lembrem deles. Recebam e experimentem a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo profundamente, bem profundamente dentro de vocês. Você que se senta na presença do Deus Altíssimo e passa a noite à sombra do Todo-Poderoso, diga assim: Deus, Tu és meu refúgio. Confio em Ti e estou seguro. Isso mesmo. Ele protege você das armadilhas e o defende de perigos mortais. Seus enormes braços estendidos são como um escudo. Atrás deles, você está seguro. Eles evitarão que você seja ferido. Não precisa ter medo de nada. Nem de assaltos à noite, nem de flechas voando de dia, nem da doença que ronda pela escuridão, nem do desastre que irrompe ao meio-dia. Ainda que outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nenhum arranhão. Você será protegido e de longe verá os ímpios serem punidos. Sim, porque o Eterno é seu refúgio, o Deus Altíssimo seu abrigo. O mal não conseguirá chegar perto de você. A iniquidade não passará da porta. E ele ordenou a seus anjos que o guardem para onde quer que você vá. Se tropeçar, eles o segurarão. O trabalho deles é evitar que você caia. Você caminhará tranquilo entre leões e cobras. Pisará neles e nada acontecerá. Se você se apegar a mim para salvar a vida, diz o Eterno, tirarei você de qualquer problema. Se você aprender a confiar em mim, cuidarei de você como ninguém. É só me chamar que eu respondo. Ficarei ao seu lado nas horas ruins. Resgatarei você e depois darei uma festa em sua honra. Eu o presentearei com uma vida longa, e a você mostrarei a minha salvação. Levanto os olhos para os montes. Será que é de lá que vem a minha força? Não. Minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra e as montanhas. Ele não deixará que você tropece. Seu guardião nunca dorme. Jamais. O guardião de Israel nem sequer cochila. O Eterno é seu guardião. Ao seu lado ele dará proteção. Nada pode fazer mal a você. Nem o sol, nem a lua. O Eterno guarda você de todo o mal. Ele protege sua vida. Ele o protege quando você sai e quando volta. Guarda você agora e o guardará para sempre.